Olá você, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que está sempre aqui, muito obrigada pela presença de vocês, pelos comentários, a gente lê todos os comentários e é bom a gente saber que a gente pode ajudar vocês de alguma maneira. Você que está chegando aqui agora, se gostar do vídeo, dos nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre receber nossos vídeos e nos seguir também lá no Instagram, no @perdas e lutos. O luto, como a gente já sabe, é uma experiência profunda que pode impactar a nossa vida em vários níveis. E hoje o que eu trago aqui para você é o impacto do luto no nosso corpo. O que ele pode nos causar, não somente o luto complicado, o luto patológico, mas só do fato da gente ter uma perda importante, a gente passar pelo esse processo do luto, já vai nos causando um impacto também no nosso físico. E esse vídeo, ele tem o intuito de te alertar, para você se perceber, para você saber o que está acontecendo no seu corpo, e isso vai te ajudar a tomar providências antes que essas sensações físicas acabam tomando uma dimensão muito maior. Então vamos lá. Bom, é impossível, né, nós separarmos a nossa dor emocional do nosso físico. Tudo que a gente sente, tudo que nós pensamos tem uma repercussão no nosso corpo. Imagine que o luto é um processo difícil que envolve muita dor, muito sofrimento, uma montanha russa de emoções e emoções, né, que são difíceis muitas vezes, a tristeza, a culpa, a raiva, a indignação, o medo. Todas essas emoções vão produzir reações no nosso físico. E quanto mais a gente passa por essa montanha-russa de emoções, quando a gente não consegue regular essas emoções, quando elas tomam uma dimensão muito maior, elas vão liberando no nosso próprio corpo hormônios, inclusive o cortisol, que é o hormônio que a gente chama o hormônio do estresse. Isso vai fazendo com que o nosso sistema de proteção, que seria o sistema nervoso simpático, ele esteja sempre em sinal de alerta. Algumas dessas reações, elas são percebidas no nosso dia a dia. Outras acabam ficando camufladas e a gente só vai perceber que o nosso corpo está sentindo e está tendo respostas do nosso emocional, do nosso processo emocional do luto, quando às vezes isso já atinge uma dimensão muito maior e às vezes perto até de um adoecimento. Algumas dessas reações, talvez o centro disso que seria o impacto no sono. É claro, gente, que se a gente fica o dia todo nessa oscilação de humor, de emoções, isso vai impactar o nosso sono. A gente recebe pacientes já com distúrbios do sono ou com alterações do sono. Demora para pegar no sono, ou se pega no sono, tem o sono interrompido várias vezes. E é na hora, muitas vezes, que a pessoa vai para a cama, é que vem todos aqueles pensamentos, o sofrimento e as ruminações, o que eu poderia ter feito. Ou às vezes repassa tudo o que aconteceu ao longo do processo de adoecimento, da morte, do pós-morte. Isso vem muitas vezes quando a pessoa vai para a cama, porque durante o dia ela é absorvida por todas as demandas do dia a dia e quando ela vai para a cama, tudo isso pipoca ali na mente dela e ela acaba tendo muita dificuldade para poder dormir. Então, é muito comum as alterações de sono num processo de luto e isso tem um impacto muito grande no nosso dia a dia, porque no outro dia a gente já acorda muito mais cansado e aí nós temos o cansaço físico, porque quando a gente não dorme bem, você já deve ter passado por isso, uma noite mal dormida acaba nos deixando muito mais suscetíveis a oscilações de humor no outro dia, uma irritabilidade muito maior, uma impaciência muito maior. Então, isso vai acumulando um cansaço físico muito grande. Dificulta também até fazer as nossas próprias atividades, porque no dia a dia a gente precisa de energia para dar conta das nossas demandas, porque a vida não para, né? A vida pede passagem. E quando a gente está muito cansada, a gente tem que despender uma energia muito maior para fazer aquilo que antes a gente já fazia. É claro que isso piora muito quando a pessoa já estava passando por um estresse anteriormente. Com o luto, isso só piora. É como se a gente pensasse que tudo que já estava presente na vida da pessoa antes, desconfortos emocionais
ou físicos que o luto vai exacerbar tudo isso. Mas em algumas pessoas isso começa a aparecer, às vezes depois, logo durante o processo do luto. Muitas vezes quando a pessoa dorme mal e ela tem um dia muito cansativo, ela acredita que vai chegar à noite e por causa do cansaço ela vai conseguir dormir melhor. E às vezes isso não acontece. E isso fica, né? E aí o cansaço vai aumentando, e aí atrapalha o sono, e começa a quase beirando uma exaustão quando não se toma uma providência para resolver isso. Com tudo isso, a gente vai acumulando também dores pelo corpo, tensões. É claro, se você está o tempo todo jogando sinais de alerta para o seu sistema emocional e ele está te devolvendo em forma de reações físicas, a tensão muscular é muito comum e muito normal nesse período. Então a pessoa está tensa o tempo todo, né, com nódulos aqui, com dores no pescoço, com rigidez aqui na boca também, rigidez muscular. É como se a pessoa não desse conta, sabe, de relaxar, de ter aquele alívio no dia. Com exercícios de você perceber o seu corpo, gente, porque o nosso corpo, ele dá sinais. Quando você perceber que você está tensa demais, simplesmente faça um exercício de, sabe, relaxar e soltar seu corpo, mexer no pescoço de um lado para o outro, levantar, fazer um alongamento para você ir soltando o seu corpo, porque às vezes a gente precisa agir no corpo para melhorar a nossa mente, o nosso emocional. Às vezes a gente tem que melhorar a nossa mente para poder agir no corpo. E quando a gente está tensa, não adianta somente relaxar a mente, a gente precisa também buscar relaxamento do corpo, com exercícios de respiração, exercícios de yoga para quem gosta, exercícios físicos para quem gosta. Além dessa tensão no músculo, muitas pessoas apresentam também problemas gastrointestinais, né? O intestino mais preso ou o intestino mais solto, dores no estômago, dores de cabeça, a dor de cabeça tensional, que ela é bem concentrada em algumas áreas, tudo isso provocado por um constante nível de preocupação, de tensão, que às vezes a pessoa nem percebe que está sentindo, ela só sabe que ela não está bem, mas ela não tem noção, às vezes, do grau que isso está acontecendo e como isso pode estar repercutindo no próprio corpo. Com tudo isso, o que a gente começa a ter? Uma fadiga crônica. Eu não estou aqui tentando catastrofizar isso, porque isso pode passar, às vezes, desapercebido por vocês e só aparecer isso lá na frente, num estresse muito maior, porque essa fadiga crônica, o que é isso? A pessoa vai se sentindo sempre mais cansada, mais desvitalizada, mais apática, parece que perdeu o brilho para fazer as coisas, perdeu a vontade de fazer as coisas, e muitas vezes não é somente pelo sentimento da dor e do sofrimento do luto, mas por toda essa junção de reações emocionais com reações físicas que vai fazendo a pessoa ficar sem energia mesmo para as tarefas do dia a dia. É como se ela ficasse o tempo todo subindo um morro, sabe? Tendo que ter muito mais energia para dar conta das tarefas. E esse desgaste de energia vai gerando mais cansaço ainda, e é o que a gente chama de fadiga crônica, porque isso vai se cronificando. É como se esse cansaço já fizesse parte da vida da pessoa, infelizmente. Outra coisa que a gente percebe muito são também distúrbios alimentares. Eu recebo pacientes no consultório que às vezes chegam acima do peso, só vão identificar que foi depois de um processo de luto, porque a gente vai investigando na terapia e às vezes a pessoa começou a deslocar as emoções, a emoção estava tão grande, tão desregulada, que ela não conseguiu regular de uma forma que a gente chama funcional ou adaptativa, e ela foi para o outro lado. Então ela deslocou para a comida. Isso não é incomum acontecer, da pessoa ganhar peso. Por outro lado, tem pessoas que travam, não conseguem comer nada. Simplesmente a pessoa não consegue engolir a comida, não sente paladar, né? Não sente o gosto da comida e vai travando a comida. Só depois, com o tempo, é que isso vai voltando. O processo de luto também pode gerar uma desconexão emocional. O que seria isso? Uma falta de cuidado, de autocuidado mesmo com a pessoa. A pessoa fica mais relapsa, de certa forma, deixa de ir ao médico, de se cuidar, de fazer check-up, de se exercitar, como se ela fosse, até por falta de energia mesmo, igual eu falei, largando, sabe? Deixando essas coisas aos poucos, além de aumento de batimento cardíaco nas sensações corporais, respiração curta, a sudorese, que são sintomas muitas vezes do aumento da ansiedade ou da depressão, e
isso tudo acaba limitando muito a vida das pessoas. Eu já tive pacientes que chegam para mim sem falar totalmente do processo de luto, dizendo que acham que não são mais capazes de fazer o que faziam antes, com sentimentos de menos-valia, de como se a pessoa não conseguisse produzir mais, não consegue mais se concentrar, não ter brilho mais em relação ao trabalho, diferentemente de outras pessoas que vão e se enfiam no trabalho e acabam tendo até um esgotamento emocional, porque a fuga é no trabalho. Tem outras pessoas que elas não dão conta e ficam se achando de repente incapazes, porque elas não perceberam esse caminho que o processo de luto vai traçando ao longo do tempo. A gente tem processos de luto que fluem com mais facilidade, outros são mais complicados, são mais demorados, e outros são realmente patológicos. Estou trazendo aqui para vocês, é para vocês começarem a prestar atenção nesses sinais que o corpo vai dando para vocês, para que vocês possam buscar estratégias para que isso não fique complicado. O que você poderia fazer para que esse processo de luto não se complicasse? Quase todas as vezes que a gente trouxer aqui estratégias para vocês, é como se fosse um combo. E o primeiro de todos vai ser sempre você perceber o que você está sentindo e aceitar os seus sentimentos, parar de brigar com o que você sente, tentar entender de onde está vindo o que você está sentindo, tentar regular a sua emoção através da autopercepção, da escrita terapêutica, de falar, pegar um gravador, ligar o gravador e falar sobre o que você está sentindo, falar da sua dor, não ter medo de se expor até para você mesma sobre o que você está sentindo, porque varrer debaixo do tapete, fingir que você não está sentindo o que você está sentindo, não é a melhor estratégia de jeito nenhum. E voltando com a sua vida aos poucos, atividade física, mesmo que você não queira ir para uma academia, fazer dias de atividade física, fazer uma caminhada ao ar livre, ter contato com as pessoas, evitar o isolamento social, esse embotamento que vai fazendo só você ficar sempre em contato com a sua dor, sempre em contato com o seu sofrimento. É claro, a gente já falou isso em outros vídeos, que às vezes a gente quer ficar quietinha em contato da gente com a gente mesma, mas a gente só precisa perceber se isso não está virando um hábito, porque quanto mais você repete um comportamento, mais aquilo ali vai virando hábito. Então, sair desse isolamento, mesmo que lá dentro você esteja sentindo uma tristeza, uma angústia, fazer esse movimento para fora vai ser sempre muito mais eficaz do que continuar sempre com o movimento para dentro. Priorizar o descanso. Priorizar o seu sono. Se o seu sono chegou num ponto que você não consegue dormir mesmo de jeito nenhum, vá buscar uma ajuda médica. Ficar sem dormir é o pior que pode acontecer num processo de luto, para esse cansaço não piorar e não se arrastar por muito tempo. Você pode também fazer higiene do sono, escrever o que você está sentindo, programar o seu dia um dia antes, para que você vá para a cama já com a mente um pouco mais limpa, colocar uma meditação guiada, colocar uma música que te relaxe, desligar luzes, para você ir se preparando para esse momento de dormir. E se à noite você for assaltada por esses pensamentos, se eles chegarem, você respirar, aceitar que eles estão lá e tentar trocar, igual eu falei no vídeo anterior, tentar trocar por um pensamento que te reconecte com essa pessoa, mas em relação aos momentos bons e não aos momentos mais difíceis, para que você consiga ter noites melhores de sono. Tentar fazer a alimentação mais leve, alimentação mais saudável, porque quanto mais a gente come mal, mais a gente fica sem energia. E quando a gente está sem energia, a gente tende a buscar uma energia na comida. Então, beber bastante água, tentar se alimentar bem, buscar apoio. A gente já falou tantas vezes lá no nosso Instagram, existem grupos terapêuticos que têm um custo menor, se esse for uma questão para você. Universidades que têm terapia também. Se você pode, busque uma terapia. Cuide de você, porque olha, pensa aqui, se você está hoje sofrendo por uma pessoa que se foi, tem gente aqui do seu lado que te considera muito. Você é importante para muitas outras pessoas. Então cuide, se você tem que ser importante para você também. Gente, essa questão física de tudo isso aqui que eu falei é muito sério. A gente precisa prestar atenção no que a gente sente, prestar atenção no que o corpo está dizendo para a gente poder se cuidar. Porque eu sempre falo, cuidar da saúde é muito mais fácil, dá muito menos trabalho do que cuidar de uma doença. O luto já é um processo muito difícil por si só.
não queira um adoecimento provocado por esse reboliço de emoções ou por esse, às vezes, até descuido mesmo de você se perceber. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Me deixe saber aqui embaixo como é que está seu processo de luto, o que você tem feito para você se cuidar. Você percebe esses sinais do seu corpo? Como você está regulando as suas emoções? Você faz terapia? Você participa de grupos terapêuticos? Deixa a gente saber aqui, porque o que você fala pode ajudar outras pessoas também que estão passando pelo mesmo processo. Obrigada, eu fico por aqui hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.